Mano, que semana absurda de Brasileirão. E pra passar a régua, nada melhor do que... Já dá pra falar tradicional, né? O tradicional Power Ranking. Mas chega de lenga-lenga e bora conhecer os 10 melhores times do Brasil pós 10ª rodada. E ó, só pra lembrar que aqui a gente vai levar em consideração campo, bola e momento vivido pra ranquear os times. E abrindo a nossa contagem, dessa vez um pouco diferente, não com 10º, vamos de 9º colocado. O Atlético Mineiro do Gabriel Milito, que em relação à semana passada foi o time que mais caiu dentro do nosso top 10. E por alguns motivos bem simples, né? Na segunda-feira, antes de entrar em campo contra o Palmeiras, o Galo era o único invicto do Brasileirão. E hoje, sexta-feira, já tomou 2 lapadas secas. Contra o Vitória, o 4-2, pelo menos na minha opinião, foi a pior atuação do Galo sob o comando do Milito. E assim, claro, a gente precisa falar sobre os 7 desfalques, dentre eles Hulk e Paulinho, 2 dos principais, se não os principais jogadores do time. Tem também outros 2 jogadores no DM, né? O Otávio e também o Rubens, fora os 3 convocados. Só que eu questiono dessa vez especificamente uma ação do Gabriel Milito durante o jogo. No segundo tempo ele saca o Rômulo, que sim, estava pendurado, não fazia um bom jogo, só que ao invés de trocar um zagueiro por um zagueiro e manter o Batalha protegendo a entrada da grande área, ele opta por recuar o Batalha para a zaga. E aí ficou muito mais fácil do Vitória construir o seu resultado, porque o Galo, que já não tá bem defensivamente, né, a gente tem que lembrar, esses últimos 2 jogos são 8 gols sofridos, ficou ainda mais desprotegido. Assim, de novo, os desfalques sim pesam muito, só que acho que o Gabriel Milito tá enfrentando uma oscilação de início de trabalho, que eu acho completamente natural, tá? Parece que faz muito tempo, mas o Gabriel Milito só tá há 3 meses ou ainda nem completou 3 meses no comando do Atlético Mineiro. Vai aliar isso aos desfalques, é um elenco muito enxuto. E outro ponto que a gente precisa destacar aqui, esse elenco, a partir do dia 10 do próximo mês, que é quando abre a janela, ele tem que deixar de ser enxuto, porque convocações, lesões e suspensões vão acontecer e o desnível técnico entre os jogadores não pode ser tão grande. Bora então, agora sim, conhecer o nosso 10º colocado, Juventude do Roger Machado, que vem numa crescente, vem numa ascensão, é verdade, só que esse time ainda tem um único problema que impede que ele suba ainda mais. E para entender esse problema, a gente volta lá no empate contra o Vitória, 1-1, quando o discurso do Roger Machado foi que o time dele precisaria matar o jogo, colocar a bola dentro da casinha, algo que também não aconteceu no 2-1 contra o Bragantino. Essa derrota aí doeu demais, porque se a gente for olhar as estatísticas, o Juventude teve mais de 2 gols esperados, enquanto o Bragantino teve meio, e além de tudo também teve um jogador expulso durante a partida e mesmo assim o Juventude não conseguiu vencer. A gente vai então agora para a partida contra o Vasco, e o primeiro tempo a mesmíssima coisa, foram 7 finalizações, muitas chances desperdiçadas, a bola só foi realmente entrar na segunda etapa, só que uma vitória contra o Vasco, venhamos e convenhamos aqui, não é raridade nenhuma, né? Pra mim, hoje o Vasco é o pior time do Brasil, e assim, sem discussão, ou seja, o Juventude precisa conseguir encontrar alternativas ofensivas pra matar as suas jogadas contra os principais times, e aí, claro, chega o próximo desafio contra o Palmeiras, que dentre todos os 20 times do Campeonato Brasileiro, é o terceiro com o menor número de gols esperados contra, ou seja, o Juventude não vai conseguir criar tanto, e nas chances que criar, tem que aproveitar. Agora, quem não conseguiu aproveitar as oportunidades que criou contra o Palmeiras foi o Red Bull Bragantino, nosso 8º colocado dessa semana, que mais uma vez a gente vem aqui falar sobre a instabilidade defensiva desse time. Eu me lembro que depois da partida contra o Grêmio, que o Bragantino não foi vazado, a gente comemorou aqui, né? Falou que é algo que o Bragantino tinha que manter para as próximas rodadas, porque desde o início do Campeonato Brasileiro, naquela altura, só eram 3 jogos que o Braga tinha passado sem ser vazado. Isso por todas as competições, mais 3 jogos se passaram e isso não aconteceu. O Bragantino tomou gols em todos eles, e assim, eu acho super interessante que o Bragantino tem uma identidade de jogo, que o Pedro Caixinha tem a ideia de jogar, pelo menos tentar jogar de igual para igual contra todas as equipes do Campeonato Brasileiro. Só que contra o Palmeiras eu achei que ficou muito claro que o Abel Ferreira tinha estudado isso e começou a explorar o 1 contra 1, principalmente pelo lado direito. Era a marcação, pressão do Bragantino, o Everton
Everton ou até mesmo os zagueiros esticavam a bola pro Estevão, que vive uma fase maravilhosa. E aí, claro, muitas vezes a gente viu a defesa do Bragantino correndo na subida. Eu acho que faltou esse ajuste, mas mesmo assim o Bragantino subiu no ranking porque é um time de muito repertório ofensivo. Precisa conseguir arrumar essa defesa, até porque se não arrumar a defesa, não adianta ter repertório ofensivo, fazer gol, vai continuar sofrendo gol atrás de gol e não vai competir por absolutamente nada esse ano. Agora sim, o Atlético Paranaense é o nosso 7º colocado. Esse sim é sinônimo de competir. No Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras competiu, superou a equipe do Abel Ferreira e venceu. Agora nessa última rodada contra o Botafogo competiu, superou a estratégia do Arthur Jorge, mas saiu no empate. Empatou pelo mesmo motivo que já tinha empatado na rodada antes dessa, contra o Flamengo. Uma desatenção nos minutos finais e aí perde mais 2 pontos. Foram 2 pontos contra o Flamengo, 2 pontos contra o Botafogo, que poderiam hoje colocar o Atlético Paranaense como grande líder do Campeonato Brasileiro. O ponto de atenção para esse time, aliás, sobre a estratégia que o Cuca traçou e os jogadores executaram muito bem, eu fiz um vídeo completinho e vou deixar aqui no card para vocês. O ponto de atenção com esse time a gente vai ver logo na próxima rodada contra o Corinthians. Eu imagino que o time do Antônio Oliveira, em viés de baixa, entregue a bola para o Atlético Paranaense, que já na Sul-Americana mostrou que tem dificuldade para construir, para propor o jogo, mas agora que vem de umas boas partidas e contra um time que não sabe se defender tão bem assim que a equipe do Corinthians, quem sabe o Atlético não começa a virar essa chavinha. Quem vem na nossa 6ª colocação é o São Paulo, e eu já começo a ver alguns torcedores um pouco preocupados, ressabiados com essa oscilação, só que, pelo menos de novo, na minha opinião, o que eu falei pro Atlético Mineiro vale aqui pro São Paulo. É uma oscilação natural de um início de trabalho, fora que a gente precisa colocar nessa conta também que o São Paulo tava a 12 jogos invictos com o Zubeldia, e naturalmente também um time com uma série invicta longa passa a ser mais visado. Eu entendo a preocupação no que diz respeito à posição na tabela do Campeonato Brasileiro, porque foram só 2 pontos conquistados de 9 possíveis em uma sequência que de certa forma era sim acessível, porque o Internacional não vem bem no Campeonato Brasileiro e o São Paulo teve oportunidade de vencer o jogo, principalmente ali na reta final, com o Lucas jogando mais centralizado. Eu entendo isso. Na partida seguinte, então, contra o Corinthians, o São Paulo deu um banho de bola no Corinthians, só que o Corinthians deu um banho de vontade, de gana, de garra no São Paulo, e é claro que isso também irrita demais o torcedor. Era uma partida que dava para ter vencido na Neoquímica Arena, e aí então a gente chega no jogo contra o Cuiabá, e aí sim tudo bem, o São Paulo foi muito abaixo do que a gente tá acostumado. A gente precisa falar sobre alguns dos desfalques, né? O Lucas, que não começou jogando, assim como o Rodrigo Nestor e também o Luiz Gustavo, os jogadores que entraram, o Galopo em outra rotação completamente, assim como o Michel Araújo, e aí fica um puxãozinho de orelha de leve pro Zubeldia, por que não escalar o Érico ou até mesmo o Ferreirinha? Eu acho que fica essa questão aí pros próximos jogos, mas como eu falei, uma oscilação completamente natural num jogo contra o Cuiabá, que vinha já de uma goleada, então não era um time completamente desmoralizado, vinha de uma goleada, um 5-0 pra cima do Fortaleza, e agora o São Paulo, pra afastar qualquer desconfiança, pega o Vasco, que pra mim, eu já falei, é o pior time do Brasil e precisa ganhar e ganhar bem. O Cruzeiro sobe no nosso ranking, é o 5º colocado dessa semana e pode colocar os 3 pontos conquistados contra o Fluminense na conta de Fernando Seabra, que tá se mostrando um baita de um treinador. Claro que a tendência com o Rafa Silva lesionado era que ele escalasse outro centroavante no Cruzeiro para enfrentar a equipe do Fernando Diniz, só que ele pensou diferente, que tal então povoar o meio de campo com Felipe Machado para ter um time muito mais combativo, sufocar a saída de bola do Fluminense. Essa estratégia funcionou muito bem. Claro que a gente tem que destacar algumas outras coisas nesse time do Cruzeiro, como por exemplo o Anderson, que fez defesas importantíssimas, por mais que o Cruzeiro não tenha ficado em nenhum momento nas cordas, sofrendo, foi um goleiro que fez boas defesas, foi importante para garantir a vitória, para que o Cruzeiro não passasse nenhum sufoco. E óbvio, a gente tem que falar principalmente do William, né? Um cara que além de fazer o gol de pênalti, apareceu como um lateral, um ponta, um ala, um centroavante, ele foi tudo naquela jogada, o William, que vem muito bem, assim
assim, é um Cruzeiro que segue 100% no Mineirão, já igualou o número de vitórias com o mandante em 2023 e claro, o jogo contra o Bahia é dificílimo, mas o Cruzeiro chega preparado e principalmente com muita moral. Quem assume a nossa quarta colocação é o Palmeiras, que completou um mês de invencibilidade, vem de 4 vitórias consecutivas, mas principalmente conseguiu as suas 3 melhores atuações em sequência no Campeonato Brasileiro. Contra o Vasco, poderia ter goleado não fosse a excelente atuação do Léo Jardim. 2-0, vitória sem sofrimento. Então, goleia o Atlético Mineiro, apesar de que tem que ser dito que eu não concordo de forma alguma com a expulsão do Hulk, eu acho completamente exagerada aquela expulsão, só que a gente tem que falar também que até mesmo no 11 contra 11, o Atlético Mineiro estava sendo superado pelo Palmeiras e a estratégia muito bem traçada, inclusive a estratégia que conecta esses 3 jogos, né? Porque contra o Bragantino, mais uma vez, o Palmeiras foi superior, poderia ter saído da primeira etapa, já dos primeiros 45 minutos, pelo menos com os 3-0 no placar, e a estratégia mais uma vez consistiu em empurrar o adversário para o seu campo de defesa, pressionando muitas vezes a saída de bola, recupera a posse, toques rápidos, sempre buscando o Estevão, 1 contra 1 na ponta, e assim o Palmeiras vem chegando às suas vitórias, com um menino que é completamente fora de série. Caíram os 2 meses, os 11 jogos de invencibilidade do Bahia do Rogério Ceni, o nosso terceiro colocado dessa semana, em uma partida disputadíssima contra o nosso segundo colocado, o Flamengo do técnico Tite. Já revelei os dois pra gente falar um pouquinho sobre esse jogo e, na minha opinião, o gol do Flamengo sai no momento em que o Bahia tava melhor na partida, só que o Bahia defensivamente, especificamente nesse jogo, até porque é algo que a gente vem elogiando aqui semana após semana, mas nessa partida defensivamente o Bahia não tava legal. Não foi só por conta dos 2 erros individuais que geraram o gol do Gerson, né? Aliás, um golaço do Gerson, a gente não pode tirar o mérito dele, mas principalmente na transição defensiva, pelo lado esquerdo com o Tassiano e pelo lado direito com o Everaldo. E o Flamengo foi pronto para conseguir ferir o time do Bahia. Abriu mão da posse de bola, o time do Tite, para conseguir ferir o Bahia nessas transições ofensivas rápidas e de fato criou boas oportunidades. Isso não foi legal defensivamente, mas ofensivamente eu quero destacar a capacidade do Bahia de entender a circunstância do jogo, já que o Flamengo estava com 2 linhas bem compactas e principalmente a movimentação do G. Lucas, né? Quando essas linhas abriram um pouquinho, o G. Lucas se enfiou ali no meio e encontrou uma bola perfeita pro Everaldo, que meteu a bola na rede e segue como o artilheiro do Brasileirão. Destacar o segundo tempo, em que aí sim eu acho que o Tite superou o Rogério Ceni, porque o Tite conseguiu fazer alterações, tirou os espaços que a equipe do Bahia poderia encontrar, até mesmo nessa entrelinha ou pelas laterais do campo, e o Rogério Ceni acho que demorou demais a mexer, e eu confesso que eu não entendi muito bem, porque o banco do Bahia vem decidindo os jogos, ou pelo menos quando tá perdendo, arrancando pontinhos, mas dessa vez acho que ele não tava muito confiante, e o Bahia foi se encolhendo e sofreu o gol de empate. Agora a partida contra o Cruzeiro, já falei aqui, dificílima. Do lado do Flamengo é um Fla-Flu, claro, né? Clássica e vice-versa, aquela história. O clássico iguala os desiguais, só que pro Flamengo perder esse jogo tem que piorar muito e o Fluminense tem que melhorar, sei lá, umas 1000 vezes. Coletivamente, o Botafogo foi superado pelo Atlético Paranaense, mas segue na primeira colocação do nosso ranking simplesmente pelo fato de que eu enxergo essa atuação abaixo como algo muito mais circunstancial do que qualquer outra coisa. Até porque o Botafogo, desde a partida contra o Corinthians, quando pela primeira vez o Arthur Jorge escalou a trinca de volantes com Marlon Freitas, Tietê e o Danilo Barbosa, esse time aí vinha em um viés de alta, vinha melhorando cada vez as suas atuações. E aí agora enfrenta uma excelente marcação individual, muito bem pensada e executada pelos jogadores do Atlético Paranaense. De fato, o Botafogo não conseguiu encontrar nenhuma alternativa para isso. Claro, agora, depois desse jogo, a gente vai ficar de olho para os próximos times que marcarem individualmente os jogadores do Botafogo. Só que, no momento, eu vejo esse ponto conquistado com bons olhos, até porque em uma partida que não teve tanta inspiração e mais transpiração do time do Botafogo, esses caras mostraram que, diferente de 2023,
o Botafogo vai brigar por todo e qualquer ponto no Campeonato Brasileiro. Algo importantíssimo para um time que sonha com o título. O próximo jogo é contra o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro, o Criciúma, e exatamente por esse motivo que eu acredito que o Botafogo vai voltar a vencer. Tela na tela então para os 10 melhores times do Brasil, que a gente acabou de justificar 1 a 1, então não vamos perder muito tempo e vamos virar a página para os 10 piores. Detalhe para os times que estão em queda livre, principalmente o Atlético Goianiense, que acabou de demitir o técnico Jair Ventura. Sobre os outros, os grandões, eu vou deixar vocês falarem aqui nos comentários. Mas claro, depois de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.